Olá pessoal, essa é a nossa aula inaugural do curso de iniciação ao planejamento de marketing digital. Tivemos nela uma entrevista com duas pessoas, dois profissionais da área de marketing digital, o caríssimo Pedro Monforte e Alexandra Toscano, que nos deram explicações iniciais sobre trabalhar com marketing digital. Então, a aula não será editada, será exibida da maneira como ela foi gravada. Espero que vocês tenham bom proveito dela, espero que vocês façam bom proveito e que aproveitem bastante esse conteúdo. No e-mail que enviarei sobre a disciplina, estarei dando todas as informações sobre o curso e sobre aquilo que deve ser feito a partir de agora, tá bom? Um grande abraço, aproveitem a aula, espero que aproveitem bem o conteúdo e que seja bastante útil para vocês. Boa noite, Josemar. Está me ouvindo agora? Agora sim, Pedro. Então, vamos dar início aqui, né, a nossa aula inaugural. Apesar de pouca gente ter entrado até agora, mas vamos manter a pontualidade e vamos em frente. Pessoal, alguns aqui já são meus alunos na disciplina de marketing, né, na UFPB, outros estamos tendo o primeiro contato. Então, eu sou o professor Josemar, sou lotado aqui no CCTA, né, e esses dois aqui. E hoje nós vamos tratar do nosso... E hoje nós vamos... Ó, o pessoal está chegando aqui, vamos lá. Deixa eu ir permitindo aqui. Só um segundo aqui, gente. Deixa eu ir permitindo aqui a entrada do pessoal. Aí a gente vai dando início aí. Bom, gente, boa noite mais uma vez a todos que estão presentes. Obrigado por estarem aqui conosco, né? Eu ia começando a me apresentar, sou o professor Josemar Bandeira. Estou lotado aqui no Departamento de Turismo e Hotelaria, ministrante da disciplina de Marketing, Estratégia e Empreendedorismo. E nós lançamos esse curso aqui com uma intenção bem simples de contribuir com a carga horária do pessoal, mas acabou tendo muito mais inscritos do que nós imaginávamos. Essa aula vai ficar gravada, né, já está sendo gravada, e vai ficar disponível para a turma que não pôde vir assistir agora ao vivo, tá bom? Estão conosco aqui nesta noite o casal, né, de amigos aqui, Alexandra Toscano e Pedro Monforte, né, que estarão dialogando. Essa aula hoje é mais um diálogo sobre a importância do marketing digital, sobre algumas estratégias iniciais. Então, Alessandra e Pedro são profissionais nessa área, Pedro mais ligado à questão de estratégia, não é isso, Pedro? E a Alessandra é muito mais vinculada mesmo ao trabalho com marketing digital. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? Muito obrigado por terem atendido esse convite. E vocês, por favor, se apresentem aí melhor, para deixar com vocês a palavra para que vocês possam se apresentar aí, falar de suas empresas, falar de suas experiências um pouquinho, e logo em seguida a gente entra no conteúdo mais pragmático da disciplina, tá bom? Joia. Pode ser. Professor, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, e é uma honra para a gente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Obrigado pelas palavras colocadas. Enfim, como você colocou muito bem, Josemar, a gente está aqui para poder bater um papo realmente,
para que a gente possa aí contribuir de alguma forma. Hoje nós temos, né, uma agência e a gente trabalha muito direcionado com a questão do marketing digital, mas não é só isso. O marketing ele tem uma explanação muito maior. A Alexandra, como é expert na área, pode explicar até melhor disso. E eu também como consultor de gestão, e tanto corporativa como também de formação de lideranças e cultura organizacional. Então, isso é um pouco aí do que a gente faz e vai se desdobrando em outras demandas de acordo também com alguns clientes específicos. Show. Meu nome é Pedro Paulo Monforte, como foi apresentado, e espero poder contribuir aqui. Fiquem à vontade aí também depois para a gente bater esse papo. Eu sou Alexandra Toscano, né? Eu sou publicitária, né? Eu estou no mercado aí há um pouco mais de 10 anos. Então, eu vim de um universo onde o online, né, o digital, veio ganhando força. Antes era muito offline. Então, com essa expertise que eu fui adquirindo com o tempo, eu fui migrando para o online, né? E hoje tem a agência, né, que está focada no marketing digital, né? Mas que a gente vem trabalhando também no marketing como um todo, porque é um ecossistema, está tudo interligado, né? A gente trabalha uma hora digital, mas com um gancho também para o offline, porque eles acabam se interligando em algum momento. Então, depende muito da empresa, depende muito do segmento, depende muito do momento do cliente, de como a gente vai estar fazendo essas estratégias. E espero estar aqui hoje também para contribuir com vocês, tirar dúvidas, enfim, o que for necessário. Seguramente vão contribuir muito, gente. Eu agradeço demais a presença dos dois mais uma vez, tá? E antes da gente começar, assim, propriamente dito, depois da apresentação dos dois, né? Alexandra, sua empresa é a Nuvem, né? Criatividade Digital. Nuvem, conteúdo criativo. Conteúdo criativo. E o Pedro tem uma consultoria, que é a Pedro Monfort, né? Que está dentro da nuvem. Que também está dentro da nuvem. Isso. Show. Fiquem à vontade para divulgar seus negócios aqui também, tá? Pessoal, vou só estabelecer algumas regras aqui inicialmente. Nós vamos bater um papo aqui, certo? Sobre, não vai ser bem uma aula, vai ser um papo descontraído com dois profissionais que tiveram a gentileza de estar conosco aqui nessa aula inaugural. Nós vamos conversar um pouco sobre iniciação ao planejamento de marketing digital, a ideia de como planejar, do que devemos pensar, do que devemos, de quais são os elementos mais importantes. Vamos tocar em vários assuntos aqui, talvez não de maneira exatamente sistemática. E após essa aula, após esse bate-papo, aí eu vou começar a mandar para vocês, a enviar para vocês as aulas gravadas do conteúdo mais pragmático. E também teremos uma outra entrevista, essa vai ser gravada, com uma especialista em User Experience, né, a experiência de usuário, que é uma área muito importante do marketing digital, do planejamento do marketing digital também, tá? E até o final nós teremos também a entrevista com mais um profissional da área, que é o Ricardo Aragão, que vai estar conosco também conversando um pouco sobre essas estratégias. Então vamos intercalar entrevistas profissionais com as aulas, tá? E as regras de participação e de avaliação do curso serão entregues também amanhã online com o link da primeira aula, da nossa primeira aula assíncrona, tá bom? Com relação a hoje, o que é que nós vamos propor? Nós vamos conversando aqui. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer participação imediata,
Fica à vontade, eu peço que inicialmente use o chat, tá? Use o chat para a gente facilitar aqui o controle, mas nós teremos alguns momentos aqui que podemos dar uma parada para ouvir a voz de vocês e vocês participarem mais ativamente, tá bom? Então fica à vontade, vamos ter aí 1h30, tá? Mais ou menos, de bate-papo aqui, tá certo? Então, Pedro e Alexandre, eu queria começar conversando um pouco sobre a ideia de planejamento de marketing, né? Vamos começar com um faz de conta aqui. Vamos dizer que eu sou o seu cliente e tenho, sei lá, uma empresa de turismo, que é a área que eu dou aula hoje, e chego para vocês e digo, olha, eu queria tornar a marca da minha empresa mais conhecida por meio do marketing digital. Como nós começaríamos essa conversa? Como seria, vocês como profissionais me abordariam como cliente aqui? Que tipo de pergunta vocês fariam? Que tipo de informações eu teria que trazer? Que tipo de informações vocês precisariam? Como é que começa esse contato aqui? Vamos lá. Tudo vai começar à base de informações e à base de pesquisa, né? A gente primeiro precisa entender o negócio do cliente, o mercado que ele está inserido, entender o universo dele para poder pensar em alguma coisa. Então, tudo vai começar na base da pesquisa, né? Então, a gente faz algumas reuniões com o cliente, tenta extrair o máximo dele, né? Na verdade, vai ser aquela percepção dele, da empresa, do negócio dele. E a gente vai vir como equipe de marketing com uma outra visão. Então, a gente vai unir essas duas visões, né? Essas duas informações e vai cruzar dados. E a partir dali, sim, a gente começa a desenvolver, a pensar, na verdade, né, em estratégias, em o que fazer para aquele cliente. A gente vai extrair dele também qual o objetivo principal dele, né? Hoje em dia, os clientes, basicamente a maioria, eles falam, meu objetivo é vender mais. Mas, na verdade, nem sempre é vender mais, né? Por trás do vender mais, existem outras coisas que precisam ser feitas. Então, a gente tenta extrair o máximo dele para conseguir traçar uma estratégia, identificar o cliente que quer estar no digital, quer. Então, a gente faz análise de como é que ele está inserido no mercado digital, né? É o que a gente chama hoje de presença digital. Como é que ele está lá, seja nas redes sociais, seja no Google, seja se ele tem site, se não tem, né? Como é aquela percepção, né? Aquela percepção do cliente no digital, o que é que ele acha que é importante ou não. Então, a gente faz essa análise geral, esse panorama, né? Para poder traçar alguma estratégia, né? E aí, após isso, né? Após esse briefing, essa coleta, essa pesquisa de informações, a gente vai detalhando, mostrando para ele como é que a gente pode estar atingindo também. Outra coisa que é muito importante também é trabalhar com a realidade do cliente, né? A gente, como agente, a gente tende a pensar grande, né? Mas a gente tem que sempre adequar a necessidade do cliente e também ao segmento que ele está inserido, né? Dependendo do segmento, às vezes, com pequenas ações, apenas no digital mesmo, ele consegue ter um bom resultado. Mas dependendo do segmento, não. A gente precisa tanto estar no online, como também algumas estratégias offline. Então, eu digo que sem pesquisa, sem conhecer, não tem estratégia assim, que dê certo. Vou pegar um gancho que ela falou do conhecer, e todo negócio, né, a gente tem que partir do conhecimento. E aí a gente pode, nessa pesquisa, buscar aí o conhecimento do quê? O conhecimento do mercado em si. Como você pontuou, professor, questão do turismo, né? Vamos supor que o senhor seria uma agência de turismo ou uma empresa de turismo. Então, conhecer o que você quer, conhecer o seu produto, o seu serviço, o quanto o próprio cliente conhece do produto e do serviço, isso é muito importante para dar diretriz para o que a Alexandra pontuou. O quanto você
profissional liberal ou uma agência ou uma empresa conhece do mercado que você está inserido. Então, conhece de informações, de dados, quanto você conhece dos concorrentes que estão no mercado, o que os concorrentes fazem, quais são eles, do mesmo tamanho, maiores, menores, tem concorrentes que têm lojas físicas, tem concorrentes que são digital somente. Então, conhecimento, e aí a gente pega esse gancho da pesquisa, ela vai nos trazer conhecimento, informação. Então, a gente precisa conhecer o mercado, conhecer o concorrente, conhecer o produto em si e o serviço, conhecer o público, o cliente, quem que é o meu público. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, mas em geral, né, se eu sou uma agência, a gente está falando aqui dessa suposição, se eu estou vendendo, se é para pessoa física, se é para pessoa jurídica, se é para escolas, se é para universidade. Então, cada isso vai ter uma estratégia de formar, e a Alexandra pontuou muito bem, e conhecer a empresa como um todo. A gente, às vezes, chega em clientes e vê que ele não conhece a própria empresa, ele não conhece o próprio negócio. E, às vezes, ele está esperando algo digital, algo muito estratosférico, algo muito grande, e às vezes não é. Primeiro, às vezes, fazer o feijão com arroz em casa, bem feito, estratégia. E o online só vai existir se a gente tem um offline já pré-desenhado, né? Então, assim, isso é muito fundamental. A questão de, né, a Alexandra vai pontuar sobre isso, identidade visual, tudo isso conta também, que é conhecer a si, né? Então, o conhecimento, a pesquisa ajuda muito nisso. Como é que a gente se conhece, como é que a gente conhece o mercado, o que o mercado está fazendo, se o concorrente está gastando muito, às vezes está gastando muito dinheiro, está aparecendo, mas está vendendo, né? Então tem muito isso. Então tudo isso conta também. Então pesquisa é o primeiro passo para que a gente consiga aí começar a desenhar o planejamento estratégico do marketing digital. Ou seja, o mundo digital começa offline, né? Precisamos, antes de tudo, entender ali. Então vou tentar fazer um resumo pontuando algumas questões aqui. Primeiro do que tudo, parte de conhecer o negócio, o que é, para que aquele negócio existe. Então é bem importante que num planejamento de marketing digital se conheça a missão, a visão da empresa, se conheça os valores daquela empresa, se conheça aqueles pontos iniciais, né, que muitas vezes são esquecidos no decorrer, porque às vezes as pessoas querem, como a Alexandra falou, chegar e dizer, eu quero vender mais, né? E aí vem uma questão muito importante que a Alexandra tocou, que é o desenvolvimento de um objetivo claro, né? Um objetivo claro daquela campanha de marketing que quer se desenvolver. E basicamente, nós temos dois grandes tipos de objetivos, né? Que é quando a gente objetiva na construção de uma marca. Aí eu vou fazer uma campanha para desenvolver uma marca, para promover uma marca como um todo, ou vou fazer uma propaganda, ou vou desenvolver um produto específico relacionado à minha empresa, né? Isso é bastante diferente, né, pessoal? Quando a gente começa a desenhar um plano de marketing digital, faz uma diferença muito grande. Se eu estou promovendo ali a marca geral de uma empresa, vamos dizer, eu tenho uma agência de viagens e eu estou promovendo a minha marca para que ela se torne conhecida, para que ela se torne uma top of mind. E outra história eu quero desenvolver um produto específico da minha agência. Eu quero desenvolver eu quero promover aqui uma excursão para a Europa, por exemplo, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho aí dessa ideia da diferença entre planejar uma campanha para desenvolver uma marca de uma empresa, para desenvolver um produto. Como é que vocês pensam a respeito disso? Como é que vocês atuam em relação a isso?
Certo. Vamos lá. A pergunta foi para desenvolver uma marca e para desenvolver um produto, né? Isso, exatamente. Para desenvolver uma marca, ambos os casos vão precisar de toda aquela pesquisa e tudo mais, obviamente. Mas a construção de uma marca, ela é um pouco diferente da de produto, porque você vai mais no porquê de estar criando aquela marca, né? Você vai naquela coisa de já ter essa questão de ter bem claro a missão, os valores da empresa. Então, quando você vai criar uma marca, você tem que colocar isso, né? O porquê dela existir, então você vai ter que colocar isso, né? E aí, quando você tem isso bem desenhado, para criar um produto, seja ele qual for, é muito mais fácil, inclusive, né? Sim. Então, se a gente faz o lado contrário, vamos dizer, a empresa já existe, ela já é assim, eu preciso criar um produto, né? É mais difícil? Não, se ela já tiver isso bem desenhado, né? Porque eu preciso, de fato, entender, respirar a empresa, né? Eu preciso entender tudo isso também, como se eu estivesse criando a empresa, né? Porque o produto ele vai estar ligado ao também ao motivo da empresa, que é os valores, que ela está criando. Se ela precisa criar um produto específico, é porque ela já tem essa necessidade, seja porque surgiu até de alguma demanda de cliente ou do próprio mercado, ela viu que a outra empresa já faz isso e ela é o que a gente chama de benchmarking, está vendo que uma outra empresa tem, ela quer fazer algo parecido nesse sentido, porque ela acredita que o público dela é o mesmo, que vai dar certo. Então, assim, são processos, digamos assim, um pouco diferentes, né? Mas eles, em algum momento, eles se tornam complementares porque você precisa entender, né, aquele motivo dela estar criando aquilo. É só para ganhar dinheiro? Não, é porque todo mundo está fazendo. Então, precisa ter uma razão, né? Porque se for para fazer porque todo mundo está fazendo, acredito que não vai dar muito certo. Porque você não tem nenhum motivo específico. Você acredita que vai dar certo porque está todo mundo fazendo e vai na onda. O risco, né? O risco é maior. Eu costumo dizer, Zemar, dando uma ilustração, fazendo uma analogia aí, tem um autor chamado Simon Sinek, que ele escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê. E ele desenvolveu uma teoria chamada de Golden Circle, né, que é o círculo dourado. Essa teoria é justamente o que a Alexandra acabou de pontuar. Ele fez um estudo, identificou as grandes empresas, grandes empresários, empreendedores de sucesso. Ele estudou Steve Jobs, Bill Gates, Luther King, vários outros. O que eles tinham em comum? Que eles conseguiam ter sucesso e alguns outros faziam as mesmas coisas, mas não tinham o sucesso que eles tinham. E ele identificou algumas coisas e chegou nessa teoria de círculo dourado, que é o comece pelo porquê. E ele desenvolveu essa teoria, que são 3 círculos. Um círculo central, um mais periférico e um mais periférico ainda. Nesse círculo central, ele colocou o porquê. E aí é o porquê do negócio, o porquê da empresa. Então, quando fala de marca, a gente tem que pensar no porquê. Porquê da minha marca? Qual o porquê de eu abrir um negócio, de uma agência de turismo? O que eu quero com essa agência? Proporcionar realizações de viagens, proporcionar condições de pessoas que estejam formando viajar, que nunca tiveram condição. Enfim, a gente tem que entender o porquê. Porque eu gosto disso, a minha família já tem isso no histórico, então eu vou dar consequências. Então, sempre tudo. Quando tem um porquê, aí a gente vai para a segunda esfera do ciclo, que é o como, que é como comunicar o meu porquê, como eu transmitir para o meu público o meu produto, o meu serviço, aquilo que eu entrego. E aí vem o último ciclo, que é o que eu entrego, o que eu vendo, que é o produto. Então, quando a gente identifica muito bem o nosso porquê, fica muito mais fácil, ou seja, a nossa marca, por que eu vou criar essa marca, fica muito mais fácil identificar o produto. A gente tem como exemplo mundial a Apple. Né? A Apple, ela tem o quê? Pessoas que são utilizadores do produto
independente de qual produto que vai lançar, as pessoas vão comprar. Por quê? Porque o porquê dela é muito forte. Ela desafia o status quo. Ela não faz só um telefone. Ela, quando inovou, ela veio com touchscreen, ela inovou na parte de comunicação, ela inovou na parte de música, ela inovou na parte de... Então, assim, ela inova, ela está sempre fazendo algo que tem o usuário fidelizado. E aí, o que ela vai fazer não interessa muito que é o produto. Por quê? Porque eles são fiéis à marca. E aí tem o porquê por trás disso. Então, o ganhar dinheiro, ela hoje é uma empresa bilionária? Sim, mas esse não foi o objetivo principal, isso foi consequência. Então, tudo isso, a própria Microsoft também, o Bill Gates, quando lançou o sistema operacional Windows, a ideia dele era o quê? Colocar computadores nas casas das pessoas, um sistema que acessível, porque antes eram só grandes empresas que tinham um computador. E ele conseguiu fazer isso. Hoje, que casa que não tem um Windows? Então, a consequência disso foi ele tornar-se um dos homens mais ricos do mundo, mas foi consequência. O propósito, o porquê, não era ser um trilionário, um bilionário. Isso foi uma consequência. E muitas empresas invertem. Elas vão de, eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar muito, e acaba esquecendo o seu porquê. E aí isso pode ser que tenha... Pode acontecer? Sim, dá certo, dá também, mas a longevidade, às vezes, não acontece. Ela acaba tendo uma certa brevidade de vida. É difícil trabalhar sem propósito, né? Trabalhar apenas focado em resultados que viriam por meio de um propósito, mas que, enfim, quando perde o propósito, perde a linhagem mesmo. Mas vamos lá, gente. Entrando mais aqui no mundo digital, né? A gente define o propósito, a gente define, faz toda a pesquisa, uma espécie até de anamnese, né, com o contratante lá, com o planejamento. E vamos jogar esse povo agora no digital. Então começa... Minha iluminação aqui tá... apagou. Coisas de ao vivo, coisas de quem está fazendo ao vivo. Bom, voltou. A gente percebe que existem dentro da internet os grandes canais hoje, né? São as redes sociais e as mídias sociais, como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etc. E talvez o Instagram como o grande protagonista dessa ideia hoje das redes sociais, junto com o YouTube, que eu vou chamar tudo de rede social, tá? Não vou entrar nessa questão de o que é rede, o que é mídia, o que é, né, desse conceito aí. Depois eu passo isso nas aulas mais formais, aí eu passo essa diferença aqui. Mas vou chamar tudo de rede social. Bom, existe diferença mesmo de público entre essas redes e mídias sociais? Qual é a característica dessas redes e que tipo de público eu atinjo com cada uma delas? Tá, vamos lá. Na verdade, você está certo, todas são redes sociais. Porque qual o principal objetivo de uma rede social? É socializar. Nenhuma tem o objetivo de vender. Só que o que acontece? As empresas foram entendendo que ali eram ótimos canais também de oferecer o seu produto, de divulgar o seu serviço, de coisa desse tipo. Então, elas começaram a se inserir nesse universo, né? É tanto que, como eu comentei, eu trabalhava com publicidade offline, né? Em 2017, eu comecei a perceber que as empresas estavam começando a entrar no digital de forma profissional, né? Não era aquela coisa amadora, não era só o nosso perfil pessoal, botando uma foto da família e coisa do tipo. Não, estavam começando a vir coisas realmente comerciais ali. E aí, as ferramentas, o que acontece? Elas acabaram
se adequando a isso, elas perceberam que isso estava acontecendo. Não foi nada programado, mas aconteceu. Então, hoje, realmente, a gente tem diversas redes sociais, né? YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, e acaba que cada uma tem, sim, um público meio que específico, tem, a gente consegue já identificar isso hoje. O Instagram hoje, ela querendo ou não, ela é a mais, digamos, democrática, né? Porque ela se atualiza constantemente. Ela foi pegando uma coisinha de cada rede social, que cada rede social tinha de mais característicos, e colocando ali dentro e atualizando a ferramenta. Então, hoje é uma rede social, não é a mais utilizada do mundo, né? Apesar de aqui no Brasil a gente utilizar muito, né? Hoje a mais utilizada é o YouTube, né? Só que o YouTube ele vem com uma proposta um pouco diferente do Instagram, né? O YouTube ele vem com vídeos mais didáticos de como você fazer isso, são vídeos mais longos, são vídeos, podemos dizer, mais produzidos. É uma rede social que você costuma passar mais tempo nela, diferente do Instagram. O Instagram, a gente está ali rolando o feed e a gente consegue ver várias coisas em um curto espaço de tempo, né? E as empresas tiveram que se adequar com conteúdos mais curtos. E no YouTube, não. Você consegue parar mais tempo para ver um conteúdo de uma só empresa e fazer uma pesquisa, e procurar isso, e ver filmes, e ver vídeos, e ver aulas. No Instagram, você vê coisas mais rápidas. Isso então, gera aí a gente público... já começa a perceber... Isso gera a captação de públicos diferentes, né? Exatamente. Diferenças entre elas, públicos diferentes, motivos diferentes, e aí você já consegue colocar isso dentro da sua estratégia, dependendo do objetivo de cada cliente. O TikTok, por exemplo, ele é parecido com o Instagram? Na verdade, o Instagram copiou algumas coisas do TikTok. Porém, o TikTok está mais voltado para o lado de humor, ele pega mais um público mais jovem, que ele quer entretenimento ali. Então, são realmente perfis mais né, diferentes. A gente tem um LinkedIn também, né? O LinkedIn é totalmente voltado do lado profissional. Você pode botar seu currículo ali, você consegue candidatar a vagas, consegue fazer anúncios de vagas ali, recrutar, né? Muitas empresas hoje de recrutamento estão usando o LinkedIn muito bem para fazer recrutamento. Então, assim, cada rede social ela acaba tendo sua característica e isso impacta muito no planejamento, sim. Né? Porque, por exemplo, tem cliente que eu jamais vou usar o TikTok. Tem cliente que eu vou usar a estratégia de YouTube e LinkedIn. Pode ser. Então, elas dão diretrizes, sim, para o nosso planejamento de marketing. Joia. E no caso de termos aí, já que temos essas diferenças de público, me parece que o público mais cinquentão, assim, prefere ali o Facebook, tem uma preferência mais por uma rede social que se escreve mais, que se pronuncia mais e coloca menos figura. O Instagram é muito aquela coisa do snapshot, né? Uma coisa de fotografia instantânea ali, de tô num canto para tirar e também, claro, as cartelas, as mídias produzidas. O YouTube, como você falou, cada um com suas características. Me parece que isso exige também, já que temos um público diferente, um conteúdo diferente, né, para cada uma, ou melhor dizendo, uma forma diferente de apresentar o mesmo conteúdo, né? Eu tenho lá um conteúdo que eu quero colocar no YouTube, que eu quero colocar no Instagram, que eu quero colocar no TikTok e no Facebook. Como é que se trabalha isso? Perfeito. Dá para se fazer isso, sim. Né? Por exemplo, se a gente está fazendo uma campanha, então uma campanha, ela vai falar a mesma língua, ela vai ter a mesma identidade, né? Só que o que vai mudar é justamente isso, os formatos de conteúdo, né? E, de repente, até a linguagem, né? A linguagem, a gente pode sim adequar as linguagens de acordo com a plataforma, por exemplo. Né? Já que a gente está falando de agência de viagem, vamos lá. Então, no YouTube, como é que eu faria, né, a mesma campanha para o YouTube? Né? Para o YouTube, eu consigo
fazer um vídeo mais extenso. Consigo dar algumas dicas de lugares para você ir quando for para a Europa, né? E colocar um vídeo falando de cada lugar, consigo, né? Vai ficar um vídeo maior, tudo bem. Se eu vou fazer a mesma campanha para o TikTok, né? Eu vou fazer um vídeo super curto, só com os flashes dos lugares. Consigo fazer isso, boto uma música trend do momento, né? Que essa rede social pede isso, né? Coloco uma narração de uma voz engraçada, dá para fazer assim, né? São ideias. Já no Instagram. No Instagram, hoje o conteúdo mais consumido, né? A gente tá lá entre os vídeos e o conteúdo de carrossel, né? Que é aquele que você vai passando. Consigo fazer nos dois formatos? Consigo também. Mas lembrando que no Instagram o mais indicado é sempre vídeos de no máximo até 1 minuto e meio. E olha lá. Uhum. Eu diria que eu apostaria até nos de 30, porque realmente são os mais consumidos. Mas dependendo do conteúdo, né, você consegue enxugar para um de 30 ou de 15. Aí vai depender da proposta. No Instagram... Mas você também consegue fazer uma coisa que é bem interessante. Linkar as redes sociais. Né? Você bota o teaser do vídeo no Instagram. Quer ver o vídeo completo? Clica aqui no meu canal do YouTube e joga pro YouTube. Show. Você já está fazendo ali um homem interno dentro do digital. Aham, isso. Que é um caminho... Interessante também, José Maia, pontuar, tudo isso que a gente está falando aqui trata-se de um algoritmo. Sim. E aí são algoritmos, eles vão também nos traduzindo muito o que cada perfil está tendo que fazer naquele momento. Né? Então, por exemplo, a Alexandra pontuou do TikTok, a música do momento, então isso tem, todo o tempo está mudando, porque o algoritmo faz essa leitura. Sim. Cada perfil tem isso, então, de acordo com engajamento, curtida, salvamento, compartilhamento, tudo o algoritmo vai lendo e vai te dando retorno ou não. Né? E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre, né, a questão de investimento, mas então é muito importante isso, porque a gente está falando de uma ferramenta que não é só postar. A gente tem que realmente entender essas redes sociais, que, como a Lê pontuou, são redes sociais que as empresas enxergaram oportunidade de venda e hoje tem. Porque se a gente for analisar no mercado digital, online, a plataforma de venda mesmo são os e-commerce, por exemplo, Mercado Livre, OLX, que não são redes sociais. Sim. Ali você não tem bate-papo, você não fica, né? Tem propaganda? Tem. Tem patrocinado? Tem também, porque hoje tudo tem propaganda. Mas, assim, ali é um e-commerce, é um mercado eletrônico mesmo. Ele é o objetivo venda, né, conversão. Já o Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, aproveita-se dessa ferramenta que é muito utilizada para se vender também. Sim, sim. Só que quando usada de forma inteligente, né, porque eu vejo muitas empresas fazendo da rede social um verdadeiro panfleto, o que não é interessante, né? O ideal é que você utilize de estratégias de marketing de conteúdo, né? Para fazer a pessoa se interessar a partir daquilo que você está oferecendo de informação para ela, né? E aí a gente chama né? No digital tem vários gatilhos que a gente usa e um deles é o da reciprocidade. Tipo, aquela empresa me deu um conteúdo tão bom que eu vou lá entrar, vou ver o que ela tem mais para me oferecer. Sim. E daqui a pouco eu estou comprando da empresa sem necessariamente ela dizer, compre aqui. Então, esse que é o grande, assim, diferencial do digital, sabe? E é isso que o algoritmo gosta. Ele gosta justamente de perfis que oferecem conteúdos realmente interessantes. Por isso que aí você tem perfis que tem milhões de visualização e às vezes um outro perfil que praticamente publica a mesma coisa e não tem tanto. Né? Por quê? Porque aquele perfil tem um engajamento, tem tudo isso por trás. A ferramenta é inteligente, então a gente tem que entender como ela funciona também. Não é só a gente querer. Pode dar certo para a agência de turismo X, mas a mesma campanha pode não dar certo para a agência de turismo Y.
Então, isso tudo também tem que entender. Por quê? Porque tem tempo de estar ali, quantos conteúdos passa por semana, tudo isso conta. Quem é que engaja? Uma coisa é eu postar, por exemplo, eu posto hoje no meu perfil e o Neymar curte. Vai dar algo diferente. Né? Outra coisa é uma pessoa da minha família que curte e não tem muitos seguidores. Então, isso tudo conta também, né? A ferramenta ela está fazendo essa leitura ali por trás. Você tem duas questões aí, né, interessantes. É a relevância do conteúdo, a relevância para o teu público e o alcance dele, né? Aí é onde entra duas coisas. Uma que vocês já falaram, bem legal assim, que é o entrosamento, uma espécie de omnichannel dentro da internet, né? Na realidade, o conceito de omnichannel abrange o offline também, mas a gente entendeu perfeitamente a metáfora. E essa ligação, né, entre as redes, eu estou aqui, estou tô no YouTube, estou no Instagram, estou no Face, estou no TikTok, ligo uma com a outra, clica lá para saber mais, tal. Mas aí eu tenho a questão de isso aí me ajuda a dar mais alcance, né? Mas tem a questão do influencer, né? Do influenciador que você aí tocou no nome de Neymar e tal, e poderia ser outro qualquer. Como é que vocês hoje trabalham essa questão dos influenciadores digitais? Como é que isso tem funcionado e qual é a importância disso dentro de um planejamento de marketing digital? Certo, vamos lá. Desde o começo da agência, eu já comecei com essa ideia de trabalhar com influenciador. Como parte da estratégia, né? A gente pode estar ali usando várias estratégias, mas na minha percepção como agência e também como consumidora, porque eu também me coloco, sempre que eu atendo o cliente, eu me coloco como consumidora dele, se eu for auditoria de serviços, como é que eu gostaria de ver a rede social dele, como é que eu gostaria de ver a comunicação dele. Então, também olho por esse lado. Então, eu sempre peguei nessa estratégia de usar influenciador. E aí, tem que ter cuidado, sim, porque você não pode usar qualquer influenciador, né? Você tem que hoje existe uma infinidade de influenciadores. Então, por que eu vou escolher esse e não aquele para um determinado negócio? Primeiro, pelos interesses, pelas afinidades. Você tem que conhecer um pouco do influenciador, saber o que ele faz, né? Saber se ele tem família, se ele é casado, se tem filho. Tudo isso importa, porque o influenciador hoje, ele não é só influenciador, né? Ele é visto como embaixador da marca. Então, assim, a ideia de ter um influenciador não é de ter um garoto propaganda, porque garoto propaganda você contrata qualquer pessoa para ser a cara da sua empresa. Mas o influenciador não, ele tem que se influenciar por usar aquele serviço, por usar aquele produto, por fazer aquilo que aquela marca que ele vai estar conectado, ele tem que estar adepto a tudo que ela faz. Então, essa é a grande diferença. Então, quando você escolhe um influenciador para um negócio, por exemplo, né, vamos sempre pegar o exemplo aqui da agência de turismo. Tem uma agência de turismo, e aí, que influenciador eu vou escolher para ele? Eu vou escolher uma moça qualquer que faz provador de loja, ou eu vou escolher um cara que sempre está viajando? Né? Consequentemente, eu vou escolher um cara que ele sempre está viajando, porque ele tem tudo a ver com o perfil de agência de viagem. Então, assim, falando assim, parece óbvio, né? Claro que eu vou escolher o cara. Mas tem muitas agências e empresas que não olham isso, né? E quando você vê, cara, esse influenciador está divulgando essa marca. Você já vê que não tem nada a ver com a pessoa. E aí é onde está o erro. Eles não conseguem fazer essa análise, né? E acaba dando um tiro no pé. Eu acho também o seguinte, uma coisa do influenciador, primeiro assim, por isso a importância da pesquisa, até para a gente entender se realmente, porque o que a gente está falando aqui
quando a gente fala influenciador, às vezes pode surgir aí até nos alunos, pensar, poxa, mas e aquela agência que está começando e não tem dinheiro para pagar um influenciador? E aí, tem que ter influenciador? Vai depender do planejamento, vai depender do que foi traçado, de como. E aí, o muito importante no planejamento, vai ser falado mais adiante, é o público-alvo e a persona. E aí é justamente de acordo com esse público-alvo e a persona, tem influenciador que eu não posso colocar, por mais que eu goste. Sim. Mas o meu produto, quem consome o meu produto, não é a pessoa que vai consumir esse influenciador, vamos dizer. Então, isso tudo também vai estar casado com, por isso é importantíssimo o planejamento, para trazer para a gente a estratégia ideal. Né? Lógico, como você pontuou, Josemar, a gente está falando agora nesse ponto específico de influenciador, então é muito importante a gente entender com quem é que a gente está falando, para, como a lei pontuou, para saber se realmente os valores estão congruentes, se está falando a mesma língua. Porque às vezes eu gosto da pessoa, poxa, vai me dar eu vou, deve ser bastante visto, visualizado, mas às vezes eu posso dar um tiro no pé, né? Então isso é muito, e a questão também de orçamento, está no planejamento. Tem influenciador hoje que a gente quer, como a Alexandra pontuou, embaixador, não está tão barato. E aí a gente acaba, quando é embaixador realmente de marca e tal, aí tem que ver o cliente tem condição, está dentro do escopo dele tal, e aí isso tudo também é muito importante. E esse cara fala para o meu público, né? Isso é importante, para o público que eu preciso. Isso. Antes da gente avançar aqui, né? Nesse papo que está muito bom, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Até aqui nós falamos aqui um pouco sobre a importância da pesquisa, né, do conhecimento geral da empresa, do desenvolvimento da marca e estamos falando aí sobre várias coisas. Então, Roberto Rivelino, pode falar, meu amigo. Professor, se der para o senhor eu coloquei a pergunta aí no seu WhatsApp. Ah, no meu WhatsApp? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp. Você não quer fazê-la com a sua linda voz? Não, eu tô aqui no meio da rua, aqui o barulho tá meio complicado. Não, tranquilo, Rivelino, tranquilo. Eu dou uma olhada aqui agora. Deixa eu ver aqui. Pergunta de Roberto Rivelino. Eles chegam a perguntar se vocês chegam a orientar os clientes depois de conhecer, de aconselhar a não expor determinada situação, ou primeiro corrigir para depois colocar na mídia. Está se referindo aqui a situações que podem ser, pelo que eu entendi aqui, possivelmente negativas, né? E se vocês têm esse acompanhamento com o cliente para tanto no pós-campanha quanto no antecedente da campanha. Sim, isso é o que a gente chama de gestão de crise, né? Então, quando a gente está falando do digital, né? Quando a gente está ali nas redes sociais, a gente está aberto para as pessoas falarem o que quiserem, né? É uma rede totalmente democrática, você pode falar o que quiser, tanto publicamente nos comentários, como no direct, né? Que é algo que só você vai ver, né? E uma coisa que a gente sempre indica, assim, que a gente faz todo esse acompanhamento, né, do que está sendo falado aí na rede social do cliente, para primeiro a gente analisar, a gente não sai dando resposta, né? Algumas contas, a gente quem responde como agência, outras contas não, porque esse é um tipo de serviço, na verdade, que você pode contratar ou não, é o que a gente chama de atendimento ao consumidor ali dentro, né? O CAC. Então, nas contas que, mesmo nas que a gente não tenha não tem serviço, a gente sempre está de olho. Porque isso é muito importante. Críticas, enfim. A empresa ela não pode responder de qualquer jeito. Tem coisas que nem pode ser dada a resposta ali naquele momento.
tem coisa que você precisa responder publicamente, mesmo que nem todos saibam, e tem coisa que você não precisa publicar ali. Tem coisa que é melhor deixar resolver você e a pessoa mesmo. Então, isso é muito... Tem que fazer uma análise, né, do que é que está acontecendo, de como foi. Tem que ver os dois lados para poder tomar uma decisão. Show. Mas a gente faz sim, esse acompanhamento e a gente leva isso muito a sério. Porque uma má repercussão na internet, olha, nenhuma empresa quer. Verdade. Nenhuma empresa quer. Mas a crítica não quer dizer, e ela pode ser uma oportunidade, né? Porque às vezes vem uma crítica de algo que a empresa não está enxergando, por isso não trabalhar com respostas impulsivas, né? Porque às vezes o cliente está vendo alguma coisa que a empresa não está enxergando, né? Então isso é muito importante, pode ser que vire positivamente, né? Que a gente chama de até, tem aí pesquisa de satisfação, tudo isso, sim. Que conta bastante. Tem aqueles sites que também promovem o Reclame Aqui, que é o mais famoso, né? Tem as repercussões na internet por meio das próprias redes sociais, né? E realmente é uma gestão de crise, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta dentro do que foi colocado até aqui, gente, antes da gente seguir? Tranquilo? Beleza, então vamos seguindo. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a ideia de público-alvo, né, e de persona, que isso é uma confusão que às vezes as pessoas fazem ao planejar o marketing digital, ao planejar as ações publicitárias, né, dentro da internet. Algumas pessoas confundem. Então, já adiantando que são coisas diferentes, né, queria que vocês explicassem aí para o pessoal qual é a função da persona e, primeiro, qual a diferença, né, público e persona, e quais são qual é a função principal de se criar uma persona, né? Certo, vou falar um pouquinho. Engraçado que na época que eu cursei publicidade, a gente aprendia o conceito de público-alvo. E persona, né, foi de um tempo para cá. Então, só para vocês verem como é rápida, como a mudança é rápida, como o digital ele vem, né, sempre trazendo novos conceitos para a gente. Então, a diferença entre público-alvo e persona. Público-alvo é quando você quer ter uma ideia mais geral de para quem você vai falar. E geralmente baseado em dados demográficos. O público-alvo de uma agência de viagem são mulheres de 35 anos casadas e que moram em João Pessoa, e é mais ou menos assim. Mas, né, a gente depois vem e surge o novo conceito da persona, que ela entende que o conceito de público-alvo é importante, e até precisa ter ele para definir a persona. Mas a persona, ela vai além, né? Ela passa ali dos interesses, né? Então, a persona, ela deixa de ser meramente número, né? Deixa de ser o público-alvo, mulher de 30 anos, e passa a ser os interesses. A minha persona é quem? Joana. Joana é casada e ela viaja 3 vezes por ano, e ela é jornalista e ela sempre viaja para fora do Brasil. Aí sim, eu tenho dados muito mais interessantes e eu consigo fazer uma campanha muito mais assertiva do que só aqueles dados demográficos, né? Porque só aqueles dados demográficos de público-alvo pode servir para qualquer coisa. Mas quando eu tenho interesses pré-definidos, eu já vou direcionar a minha campanha. Então, o grande diferencial e eu digo assim, até a oportunidade de fazer uma campanha no digital e dela ser mais afetiva é justamente fazer essas definições por interesse. Porque, inclusive, é assim que as ferramentas hoje, o algoritmo trabalha, por interesse, né? Tem
dados também demográficos, mas se você não colocar os interesses, você deixa a sua campanha muito aberta, muito solta, e você vai gastar muito mais dinheiro, né? Ao pé da letra é assim que funciona. E quando você direciona, não, você tipo, afunila e é muito mais chance de você acertar, de repente, com a verba ser menor, porque você está sendo direcionado para aquilo. Agora, é importante, Josemar, pontuar também, né, como a Lê pontuou, o público-alvo é mais abrangente e o persona você afunila mais. Mas existem campanhas para os dois também, tá? Por quê? Existem campanhas de objetivos diferentes. Então, tem campanhas que eu quero falar, aparecer. Então, eu vou no público-alvo. Não necessariamente eu preciso ir só na persona. Né? Porque a persona, eu afunilo ela com um objetivo um pouco mais restrito. É o representante. Para falar comigo, alguma coisa assim. Mas não, vamos supor que eu quero só divulgar a minha agência, que eu quero que as pessoas escutem o nome da agência X. Né? Então, não quero ainda trazer público, eu quero que as pessoas ser conhecido. Então, eu vou muito no público-alvo. Sim, sim. E aí, depois eu falo, não, agora eu quero vender o pacote. Aí eu vou na persona. Porque pode ser público-alvo, como a Lei contou um exemplo, mulheres de 35 anos casadas. Beleza. Existem mulheres de 35 anos casadas que viajam e existem mulheres de 35 anos casadas que não viajam. Então eu vou falar com todo mundo. Ah, não, eu quero mulheres de 35 anos que viajam 3 vezes no ano, são cientistas, são jornalistas, estudam na universidade tal. Aí você vai afunilando tal, o seu perfil. Então, acaba, o qual ele é mais abrangente e o persona, você personaliza mais o seu... sua comunicação. Sim, comunicação. Sim. Facilita o desenho da comunicação, né? Ele é um representante, persona é aquele representante ideal do público que você quer atingir, né? E o algoritmo ajuda muito, só pontuar que é importante, eu acho, que hoje a gente tem a questão como a Alexandra contou, os comportamentos. Você com as redes sociais consegue ver quem gosta de ler, quem gosta de comer comida japonesa, então você começa, peraí, acho que a última viagem que eu fiz no pacote tinha muita gente, o pessoal pediu para levar no restaurante, o pessoal gosta disso. Vamos ver aqui, aí você começa a ligar umas coisas na outra, então isso vai amarrando também. Essa palavra algoritmo, pessoal, que o Pedro tem utilizado bastante, falado, ela se refere a um conjunto de regras, né, previamente programadas dentro de cada rede e que determina lógicas de comportamento que se associam ou não com aquele conteúdo ou com aquela oferta que você está fazendo. Por isso que às vezes você coloca lá algo na internet, você pensa que está fazendo uma coisa super bacana e teu público não responde, e aí o algoritmo ele começa a te dar respostas por dentro dos instrumentos que você utiliza, né, de impulsionamento, pelo próprio Google AdSense, os AdSenses das mídias, né? Exato. Então, esse conjunto de regras que atualiza a comunicação constantemente com o teu público-alvo é o que chamamos de algoritmo, tá? Isso aí só para a gente esclarecer esse vocabulário um pouquinho aí, tá? Gente, aí nós falamos aqui bastante sobre a questão de redes sociais. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre investimento, sobre essa coisa toda, mas antes tem um outro elemento muito importante que é o SEO, né? Esses sistemas de otimização das máquinas de busca, né? O Search Engine Optimization, né? A otimização das máquinas de busca. O que é essa otimização na máquina de busca, gente? É quando você consegue colocar argumentos lá
que a tua empresa ou a tua oferta aparece em primeiro lugar quando você clica lá no Google, né? Quando você faz uma busca no Google. Então, por exemplo, usando aqui o exemplo ainda da agência de viagens, eu coloco lá Paris, né? E se Paris estiver dentro do conjunto de palavras-chave que eu coloquei lá, da minha otimização da máquina de busca, que é o Google nesse caso, ela vai jogar a minha empresa lá em cima e dizer, ó, Paris é aqui com essa empresa, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e já pudessem também ir falando um pouco sobre investimentos, como é que vocês analisam essa questão do quanto se deve investir em otimização, o quanto se deve investir em rede social, se existe um parâmetro ou se isso depende de cada caso, como é que vocês trabalham essa questão? Tá, vamos lá. Vai depender de cada segmento e de cada orçamento, né? Porque quando a gente está trabalhando essa parte de otimização e vai para o Google e tudo mais, diferente do Facebook e Instagram, por exemplo, você precisa investir um pouco mais do que no Facebook e Instagram. Digamos que é um pouco mais cara a taxa de conversão, enfim. Certo. Tem isso. Então, dependendo do porte da empresa e do objetivo dela, a gente vai indicar fazer ou não. Agora, fora fazer essa parte paga no Google, você tem como fazer a otimização de uma forma gratuita, sim. Né? E isso vai fazendo o quê? O Google, por exemplo, você consegue fazer uma página gratuita da sua empresa nele. Então, você consegue botar todos os dados da sua empresa, você consegue já botar algumas palavras-chave lá, né? Você consegue, dentro dessa plataforma, que é o Google Meu Negócio, inserir alguns artigos da sua empresa, escrever alguns textos, alguma coisa, imagens, telefone de contato, endereço. Então, tudo isso ajuda a se ranquear no Google de forma orgânica. É claro que não é fazendo isso que você vai aparecer na primeira página. Sim. Né? Pode acontecer, pode acontecer. Né? Você fazendo uma campanha orgânica, gente, acabei de montar minha página no Google, vamos lá, vamos curtir, vamos comentar. Você pode até chegar aparecer na primeira página, mas não é tão fácil de acontecer nem é regra. É claro que quem vai estar pagando ali vai estar aparecendo com mais facilidade, né? Mas o Google, as ferramentas, elas gostam muito do orgânico. Por quê? Quem está pagando, né? Está aparecendo porque está pagando, né? É claro. Mas no orgânico eles não estão pagando para aparecer. As pessoas estão comentando, estão curtindo porque é de forma orgânica, de forma gratuita. Então, o Google, pelo algoritmo e por tudo isso, ele entende que as pessoas gostam daquilo ali, né? De forma gratuita, digamos assim. Uhum. Então, tem essa compensação, sabe? Falta Você também consegue fazer isso no Instagram, no Facebook, usando hashtags, usando localização, né? Então, existem maneiras orgânicas e gratuitas de fazer isso, existe. Volta aquela questão da relevância do conteúdo, né? Oi? Volta aquela questão da relevância do conteúdo. Quanto mais o teu conteúdo for importante, relevante, mais o teu crescimento orgânico acontecerá dentro de qualquer rede, inclusive dentro do Google ou de qualquer outra engine, né? Exato, e assim, a gente tem exemplos de pessoas que venderam negócios, serviços, organicamente muito mais do que quando faz o patrocínio. E a ferramenta, porque todas essas redes, elas são ferramentas, elas gostam realmente de que você preencha tudo que ela pede para preencher. Uma dica que vocês, alunos aí, se forem entrar nesse universo digital, leiam o manual. O manual do Facebook, ele é uma ótima ferramenta para ajudar no negócio de vocês. A maioria do brasileiro não gosta de ler manual, mas ali ele ensina muita coisa. E quando a gente está falando aqui de anúncio, de hashtag, de como aparecer, do orgânico, ele dá um passo a passo. Então, assim, isso é muito importante também. Além disso, como a Alexandra contou,
quanto mais coisas a gente tiver, quanto mais informação a gente tiver dentro da regra das ferramentas, ela gosta da gente, porque por isso que também tem regras de coisas que não pode se fazer. Às vezes o Facebook bloqueia contas, porque às vezes querem fazer algumas coisas que não está na regra do jogo, enfim. E como é que funciona, quando você falou aí já a questão, pegando um gancho do investimento, é um leilão. Como é que é isso? Então quanto mais dinheiro eu colocar, mais eu vou aparecer? Sim e não. Por quê? Também vai depender do seu conteúdo, quantas pessoas te visualizam, o engajamento. Então nem sempre é só o valor, né? Então, porque, lógico, quem investe mais tem uma probabilidade maior de aparecer, de estar lá no topo da busca e tal. Mas isso não necessariamente é só valor. Por Sim. isso que o próprio CEO, quando você pontuou, quando ele trabalha em cima, vamos pegar o exemplo do Google, o ideal, por exemplo, é de tempos em tempos, quem pode diário, quem pode semanal, tal, tá ali sempre atualizando as palavras que estão realmente dando resultado, porque as ferramentas te dão relatórios, elas te dão métricas, elas te fornecem informações que você vai, opa, essa aqui não deu nada, ó, em 2 meses não chegou nada por essa palavra aqui, sei lá, Paris, como você pontuou. Então tira Paris, põe Torre Eiffel, opa, Torre Eiffel deu mais, ó, legal, então vou usar mais Torre Eiffel. Então tem tudo isso. E as ferramentas o tempo todo estão se atualizando também. Então, que a gente chama de estar otimizando as campanhas, né? Show. Tem gente que, eu tenho aqui uma verba, eu sei aqui como é que faz, vou colocar esse dinheiro. Ok, mas se você não estiver acompanhando, né, todos os dias, metrificando, sua campanha não vai estar otimizada e você vai estar perdendo dinheiro. Então, assim, não é só porque está no digital, não é só porque é fácil anunciar que você pode fazer de qualquer jeito. Não é fácil. Né? Porque existe uma série de regrinhas e de métricas para você seguir o passo a passo e acompanhar. Né? Uma campanha hoje que ela não é acompanhada é jogar dinheiro fora. Com certeza. Você tem até o botão de impulsionar. É bacana. Pode dar resultado? Sim, com certeza. Mas, dependendo do produto, do segmento, às vezes não dá o resultado e a pessoa está jogando dinheiro fora. Tem muita gente achando que fazer marketing digital é apenas impulsionar, né? Jogar e impulsionar. E a gente sabe claramente que não. Vocês falaram aí em controle de métrica, isso é uma das coisas mais importantes e mais fascinantes do marketing digital. Porque, por exemplo, no marketing convencional, quando você coloca uma propaganda na televisão, você demora muito a entender o quanto aquela propaganda ela teve ou não bons resultados. Se você coloca um outdoor, é a mesma coisa, né? Você demora muito a ter um resultado e para você mudar esse tipo de campanha é estrondosamente caro, às vezes não consegue mudar, e no digital a gente consegue mudar praticamente a qualquer momento e com um custo muito menor, né? Especificamente nessas questões de otimização, né? Essas questões de otimização, às vezes é a mudança de uma palavra-chave, às vezes é uma pequena mudança no conteúdo, e isso agiliza, né, esses ajustes. Eu queria que vocês falassem aí, dessem algumas dicas sobre essa metrificação, né, porque a gente sabe que, por exemplo, você tem um Google, você tem um AdSense aí do Google, você tem você tem o AdSense você tem o AdSense do Facebook, do Instagram e tal, mas existem também algumas ferramentas onde você consegue administrar tudo ao mesmo tempo. Como é que isso funciona, quais são essas ferramentas, se existem, é melhor usá-las ou não, ou é melhor entrar em cada ferramenta de cada rede social? O que é que vocês indicam nesse caso aí? Tá, vamos lá. Hoje, existem várias ferramentas no mercado, várias.
E existe ferramentas para tudo. Só um minutinho, gente. Tranquilo. Uma ligação. Pode atender a mão. Desculpa. Vamos lá. Hoje existem ferramentas realmente para tudo, para você linkar todas as redes sociais, né, para você fazer todo o acompanhamento ali, todos os agendamentos. Existe ferramenta para você colocar o seu CRM todo da empresa lá dentro, fazer jornada do cliente, linkar as redes sociais, isso é infinidade. Eles são interessantes, são, ainda mais quando você trabalha, por exemplo, como no meu caso, em agência, você tem várias pessoas da equipe. Então, é interessante ter uma ferramenta, por exemplo, a gente até usou há bastante tempo, né, chamada Ethos. É uma ferramenta onde você consegue integrar todas as redes sociais, vários clientes você consegue colocar ali dentro. Ela te dá relatórios semanais, né? E você consegue colocar metas. Eu quero um relatório, do Instagram e do Facebook. Quantos seguidores entraram, quantos seguidores eu perdi, porque praticamente todos os dias a gente ganha, mas a gente também perde seguidores, isso é normal, né? Eu quero um relatório de quantas pessoas, qual foi o meu conteúdo mais visto, qual foi o meu conteúdo mais comentado, qual foi o que as pessoas compartilharam, qual foi o que as pessoas salvaram. Então, quando as pessoas só visualizaram o conteúdo, então a gente consegue ter todo tipo de métricas que você imaginar, né? Então, essa ferramenta, né, eu volto a dizer, o que eu utilizei por muitos anos foi o Ethos. Aí, o que aconteceu? Do ano passado para cá, o próprio Facebook e Instagram, com mudança de algoritmo, ele começou a barrar essas ferramentas, né? Então, ele derrubava mesmo as ferramentas, a gente desconectava todas as contas, a gente, meu Deus, e agora? Tem que fazer tudo manual, era uma loucura. Mas por quê? Porque ele começou, o próprio Facebook e Instagram, a desenvolver a ferramenta própria dele, que é o MetaSuite, para fazer coisas que antes ele não fazia, né? Como a parte de métricas, que ele só fazia agendamento, e essas outras ferramentas que, querendo ou não, eram concorrentes dele, já fazia. Então, ele começou a derrubar elas, as contas ficaram todas desconectadas, mas com esse objetivo de ele oferecer uma ferramenta mais completa. Então, hoje, a gente utiliza a ferramenta do Facebook, que é o MetaSuite, que a gente consegue fazer os agendamentos, consegue ter as métricas, e é uma ferramenta do Facebook, que é o que ele queria, né? Ter tudo isso integrado nele, né? Certo. Então ficou cada vez mais dependente deles, né? Desse tipo de ferramenta. Cada vez mais. Bom, essas métricas são fantásticas, né? São muito importantes. Vamos falar um pouquinho sobre a forma de impulsionamento, porque existem vários tipos de impulsionamento, não é isso, Alexandra? A gente consegue impulsionar, por exemplo, por região geográfica, né? Por incrível que pareça, a gente pode dizer, eu quero que a minha propaganda digital apareça num bairro específico, né? A gente consegue fazer isso. E que tipos mais de impulsionamento, como é que é pelo público-alvo? Queria que você falasse um pouquinho dessas possibilidades aí de impulsionamento. Tá, joia, vamos lá. Para fazer essa parte de funcionamento, você consegue fazer, né, direto pelo celular, direto do Instagram, né, que é aquele botãozinho impulsionar, né, e aí é a forma mais simples, mais prática de fazer, que é a forma que todo mundo consegue fazer, de uma forma mais simples, e lá você consegue, sim, definir o seu público de uma forma mais simples, mas um simples que pode... Por exemplo, eu tenho um delivery e o meu delivery ele só funciona até no máximo 5 quilômetros da minha casa, no máximo, né? Até o meu estabelecimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar lá no botãozinho de funcionar e eu já vou fazer um raio ali do meu endereço até no máximo 5 quilômetros. Então, eu não vou pegar a gente que está mais afastada porque não vai me interessar. Então, essa é uma grande vantagem.
né, do digital. E aí eu consigo fazer mais a métrica de se é homem e mulher, consigo colocar a idade, consigo. Métricas, interesses mais detalhados que eu não vou conseguir do impulsionar, né? Mas eu consigo já fazer alguma coisa ali, né? A sair do orgânico e fazer de um jeito que eu consiga ter um bom resultado. É só ter cuidado de como fazer isso. Olha, esses pequenos detalhes para não errar. E também tem como fazer pela própria plataforma que o Facebook desenvolveu especialmente para isso, né? Também nesse do Facebook, é o Facebook Views, né? Que lá você consegue perfilar todo o seu público-alvo e também, né, fazer as métricas lá, as definições, desculpa, de interesse, né? Então lá eu não preciso botar só o raio que eu quero atingir, só a cidade, só a idade, se é masculino ou feminino. Não, eu consigo colocar tudo aquilo. A pessoa que gosta de tal coisa, né? Pegando o exemplo da agência de turismo, de viagem, né? Então, por exemplo, eu quero, inclusive, eu posso estar aqui com a pessoa e fazer um anúncio para pessoas que estão só em Minas Gerais, por exemplo, que querem viajar para João Pessoa, né? Olha que fantástico isso. Eu consigo fazer isso, então eu vou atingir só quem mora lá, em alguma cidade específica de Minas Gerais, e que a partir dos interesses que eu coloquei, eu vou pegar as pessoas que têm interesse em vir para o Nordeste e mais ainda para João Pessoa, né? Então, eu já sei que eu vou ter que preparar um conteúdo específico para isso, com a linguagem adequada, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer de uma forma que fique mais assertiva, né? Mas existem essas duas formas, digamos assim, né? Sim. Pelo celular direto no Instagram ou pela plataforma do Facebook, que ela é mais completa e te dá mais possibilidades. Legal. Né? E pegando um gancho rapidinho aqui de investimento, né? Muita gente tem curiosidade. Ah, mas quanto é que eu vou gastar para ir para, né, fazer essa campanha? Quanto vai gastar realmente, a gente precisa de um planejamento, saber quanto o cliente tem de verba. Mas só para vocês terem uma noção, hoje a gente consegue fazer um anúncio, né? A verba mínima hoje do Instagram, ela está de R$6 por dia. Então, você com R$6 por dia, você já consegue fazer um anúncio, né, no Instagram. Então, assim, que tipo de mídia você consegue fazer um investimento com R$6 por dia? É muito barato. É muito barato. Exatamente. Se você colocar todos os dias aí, com R$6, você gasta R$180 no mês. Né? Agora, aproveitando aí, falando de valor, é muito importante uma questão, desculpa eu tive que me aumentar aqui, questões sem problema. filhota que chegou aqui, mas que é importante o seguinte, quando se fala de tráfego pago, que a gente está falando aqui, é isso, ou em funcionamento, né? Muita gente chama de funcionamento. Chama tráfego pago, é o patrocinado, né? Tudo é relativo. Tem que se medir. Não tem mais, não tem regra, não tem receita de bolo. Não tem. Então, às vezes, você gastou em uma campanha determinado valor e você fala, vou repetir. Pode dar o mesmo resultado, mas pode ser que não. Então, a orientação principal de quem faz tráfego tem que estar medindo sempre. Por isso, a métrica é fundamental. E outra coisa também interessante que você falou, o conteúdo em si. Ele não pode rodar muito tempo, porque acaba ficando um conteúdo frio, né? Sim. E o conteúdo precisa ser um conteúdo quente, é um conteúdo aquecido. Então, como é tudo muito dinâmico, o conteúdo também precisa estar mudando. Ele não pode ficar, sei lá, 30 dias com esse conteúdo. Você tem que estar trocando. Tem que estar trocando o conteúdo. Show. Essa questão de conteúdo tem se apresentado como a principal ferramenta hoje, ferramenta entre aspas, né? Como o principal modelo para o marketing digital. Acho que a coisa mais importante do marketing digital hoje é trabalhar o conteúdo. E o conteúdo também é a parte mais sensível disso, né? Porque ele não pode, como você diz, demorar demais, não pode demorar de menos, não pode desaparecer tão rapidamente, mas não pode esfriar.
ele tem que evitar temas sensíveis, né, como o que Pedro colocou, ou utilizar os temas sensíveis de maneira adequada e profissional. A gente vê essas questões hoje. Poderíamos dar exemplos até polêmicos aqui a respeito de uso de conteúdos sensíveis, né? Mas vamos evitar para que a nossa live também não se torne polêmica. Mas é um dos temas muito importantes do marketing digital hoje, né? Então, assim, a gente está aí com... Não tem tempo para terminar, mas eu acho que a gente terminar agora de 9 horas, 9h10 no máximo, tá bom? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do conteúdo digital, de estratégias de conteúdo, sobre o que vocês pensam a respeito de como desenvolver um bom conteúdo, o que é considerado um bom conteúdo, o que é um conteúdo nesse sentido. Como é que vocês trabalham? Isso é o famoso copyright, né? Vocês trabalham com isso também? Como é que é essa relação com vocês aí? Como é que vocês... Existem estratégias para isso? Quais são? Conversa-se um pouquinho sobre isso. Certo. Existem várias estratégias, né, atualmente. Aqui na agência, a gente utiliza uma estratégia, né, que foi desenvolvida por um grande especialista da área e que a gente acreditou, adotou, porque realmente funciona e faz todo sentido do que a gente, dos nossos clientes e do que a gente faz, que chama a estratégia do taco, né? Quer falar? TACO. TACO, que é o que ele vai explicar. Enfim, uma estratégia de realmente quais os tipos de conteúdo. Então, por exemplo, para todo mundo que está aí assistindo, falar, eu quero, o que eu posto? Então, T de técnico, um conteúdo técnico. Um conteúdo que vai falar coisas técnicas daquilo que você faz, daquilo que você vende, daquilo que você quer divulgar. Por exemplo, ensinando alguma coisa, esse conteúdo que vocês vendem, como fazer renda extra, como decorar a minha casa, são conteúdos técnicos. Eles passo a passo. Fazer alguma coisa. Por exemplo, da viagem, vamos falar de turismo aqui, um passo a passo, como viajar para a Europa gastando X euros. Isso eu estou ensinando, mostrando como fazer isso, um passo a passo. Olha, vamos visitar 5 países em 3 dias, dou um passo a passo. Então, isso são conteúdos técnicos, conteúdos que chamam a atenção, que agregam valor, que dão audiência e que ensinam. Aí a gente vai para o A do taco, TACO, taco. O A é autoridade. Então, autoridade do quê? De você ser um especialista. Eu sou um especialista em turismo. Então, eu vou falar sobre a história do local. Eu vou falar sobre o que eu já fiz, os cursos que eu tenho. Então, eu mostro autoridade naquilo. Então, isso é um exemplo da gente estar mesclando tipos de conteúdo. O C é um conteúdo de conexão. Então, por exemplo, uma autoridade que você, da sua área, do seu segmento, que tem a ver com o seu negócio. De repente, você foi para um evento da pessoa, ou você assistiu uma palestra da pessoa, então você faz aquele conteúdo linkando com aquela pessoa, por exemplo, né? Já gera uma conexão. Uma conexão. Quem é do meio vai saber quem é a pessoa e aquilo ali vai gerar mais empatia, digamos assim. Se é uma agência, recebeu o secretário de turismo na sua agência, ou então você foi numa palestra do professor Josemar. Então, assim, isso tudo vai gerar uma conexão. Então, isso é interessante, porque eu gero conexão com quem segue o Josemar, com quem tem os comportamentos iguais dele e tal, o conteúdo que ele explanou. Então, tudo isso também gera conexão. E, por último, o O, que é de objeção, que tem muito a ver com a venda em si, com a entrega, de você trabalhar as objeções do seu serviço. Então, por exemplo, está caro eu fazer um cruzeiro. E aí você vem com um conteúdo dizendo, olha, não é caro fazer um cruzeiro. Por que não é caro? Vou explicar o que tem no cruzeiro.
tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eita, eu não sabia. Nossa, eu achei que era outra coisa. Então, a gente está dando exemplos, lógico, que Sim. precisa de um aprofundamento do produto e serviço para ficar mais fácil tudo isso. E uma coisa de objeção que é muito importante, que às vezes as pessoas falam, eu não sei como tratar objeções. Os clientes que não compram são os melhores conteúdos de você trabalhar o conteúdo de objeção. Qual o motivo que ele não me comprou? Ah, foi um período que estava meio fora do contexto, foi porque achou caro, foi porque a viagem de avião é demorada, e aí você começa a dar tratativas para essas objeções. Aí você cria conteúdo. Pode ser vídeo, pode ser carrossel, pode ser, enfim, aí vai de acordo com a estratégia realmente. Então, essa dica do taco, né, a gente utiliza para quê? Porque principalmente os clientes perguntam, postar o quê? Poxa, eu postei já existe, e agora? Faço o quê? Então, você abre um leque. Então, quando você utiliza várias coisas, você tem um leque. Aí você está num evento, você, pô, deixa eu fazer uma selfie, que eu posso usar um conteúdo. Ah, tá um palestrante lá, vou tirar a foto do palestrante que eu guardo para usar também no conteúdo. E isso tudo você vai gerar. Outra coisa também que eu sempre uso é trabalhar em cima de datas comemorativas, datas sazonais, né? Tem tipo de segmento, por exemplo, a agência de viagem, ela trabalha voltada para datas sazonais, né? Então, tudo vira um motivo para vender algum pacote. Natal, né? Férias, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Tem vários motivos para você criar campanhas para esse segmento. Por exemplo, então as datas comemorativas, né? As datas sazonais são muito importantes também. A gente sempre leva isso em consideração. Uma coisa que eu sempre falo para os clientes, gente, tudo vira conteúdo. Porque às vezes o cliente está dentro do negócio e ele acha que é muito, isso aqui é muito bobinho. Mas não é, né? Aquela coisa, o óbvio precisa ser dito, né? De repente é bobo, é óbvio para você que está dentro, mas para quem está fora não é. Então, tudo vira conteúdo. E aí é como a gente ter ferramentas, né? Ter técnicas para transformar esse conteúdo em algo interessante. Olha, eu vou dizer, viu? A área de vocês, do segmento turismo, tem conteúdo, viu? Com certeza. É muito. É muito. Tem um livro, Alexandre, eu estava até procurando aqui agora, se estava fácil aqui à mão, mas não estou vendo aqui. Você falou no óbvio, tem um livro de um publicitário lá dos anos 70, antes da gente tudinho nascer aqui, chamado Adams Óbvio, né? E é muito interessante porque esse cara fala exatamente sobre dizer o que é óbvio e porque isso muitas vezes é relevante para quem quer comprar aquele produto, né? Então fica a dica de leitura aí, depois eu vou colocar lá quando divulgar o vídeo aqui, vou colocar também essa dica aí e também as dicas que vocês trouxeram aí de leitura. Bom, tem uma coisa que eu tenho certeza que o pessoal está esperando aqui a gente falar, eu deixei por último aqui, que é o tal do funil de vendas, né? O tal do funil de vendas. E a otimização desse funil de vendas. Então, como é que vocês trabalham essa questão do funil de vendas e quais seriam as dicas que vocês dariam aí para quem está iniciando no negócio de marketing digital para ter um bom funil de vendas? Vamos lá. A gente, né, eu acredito que o funil realmente, né, você tem, pegando a analogia mesmo aí, né, o topo do funil e o final do funil, né, a ponta do funil. Como a gente pontuou, existe o seguinte, né, a gente tem que entender que todo conteúdo postado tem que ter um objetivo, né, então a gente tem que partir desse objetivo para trabalhar cada etapa do funil. Então, o topo do funil, a gente tem que estar aí entendendo qual o objetivo do nosso topo do funil. Já é vender? Não. Primeiro eu vou trazer audiência. Então, que conteúdo eu vou trazer para a minha audiência? Eu sou uma agência, eu sou conhecido ou sou desconhecido? Eu tenho influência ou não tenho influência? Eu tenho loja física ou eu sou online? Então,
apontar para que eu gere a minha audiência. O que eu vou postar? Eu posto... Porque se eu já pôr de cara o final do funil, pode ser que a minha conversão ela não seja boa. Então, o ideal é a gente ir trabalhando realmente toda a etapa do funil. Geralmente no topo do funil, né? Geralmente, vamos supor, são pessoas que às vezes nem se conhecem. Então tem que ser conteúdo mais raso. E não sabe nem que precisa daquilo. Então você tem que estar pegando isso aí para que a pessoa, eita, rapaz, nem estava pensando em viajar. Tem que atrair ela de alguma forma, mas de uma forma mais possível. Mas ficou interessante aqui. Tem uma coisa que quem já está procurando. Aí ela já vai no fundo do funil. Né? Eu quero ver preço de passagem. Então, eu já quero viajar. Então, isso já é a última etapa. Mas, enfim, vamos pegar lá para quem está começando. Então, a gente tem, por isso, o planejamento é fundamental. Para quê? Para desenhar a nossa estratégia. Então, beleza, conteúdo de topo de funil. Então, tem que ser algo que vai atrair a audiência. Então, a gente pode ter coisas técnicas, educativas, falando, por exemplo, do que eu quero vender. Então, eu quero vender o quê? A minha agência, a minha marca, ou eu quero vender já um pacote. Então, dependendo do que eu quero, eu vou trabalhar o meu conteúdo. Olha, não, eu quero trabalhar a minha marca. Eu acabei de abrir uma lojinha ali na Edson Ramalho e tal, eu preciso divulgar essa loja. Eu quero que as pessoas vão até a loja. Então, o meu topo do funil começa o quê? Falando sobre a minha loja. Olha, você já conhece acabou de chegar, novidade. Então, você começa a fazer, não é venda específica. Então, o seu objetivo ali é trazer audiência e o seu objetivo final é trazer o cliente para dentro da sua loja. Então, cada etapa você vai trabalhando. E aí você vai aquecendo esse público, já o conteúdo de meio, alguém que foi impactado por aquele primeiro conteúdo. Ah, interessante. Meio do funil, você já vai aprofundar um pouco mais daquilo. Que tal viajar nas próximas férias? Aí o cara já vai, interessante. Para o final, né, o final lá do funil, o cliente já vai estar aquecido, o lead já vai estar aquecido. Então, você já foi impactado por outros conteúdos seus. No terceiro ou quarto, vai depender da jornada que você montar do cliente, mas ele já vai estar mais aquecido para receber uma oferta sua. E aí é muito mais fácil ele comprar. Né? Mas é importante respeitar as etapas. Né? E assim, é tão importante, e é um grande erro que acontece, é a falta de paciência de aquecer o público, de respeitar o funil, porque já quer o resultado. Porque, por exemplo, lógico que a gente faz um anúncio, a gente quer o cliente entrando dentro da minha loja. Mas se essa pessoa, para falar especificamente com essa pessoa, pode custar caro. E aí uma coisa que a gente esqueceu de comentar lá, que é o CAC, que chama. O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. Então, quanto mais eu trabalhar o meu funil bem feito, menor é o meu custo de aquisição de cliente. Por quê? Porque eu estou aquecendo ele de uma forma de um custo, um investimento menor e uma abrangência maior, e aí com isso eu consigo ter um resultado melhor. Né? Então, o funil é fundamental. E temos, infelizmente, uma impaciência de resultado, e aí acaba botando dinheiro, porque quando a gente vai na ferramenta, por exemplo, do Facebook, tem vários objetivos. E aí as pessoas querem assim, e o objetivo do Facebook, ele precisa monetizar. Aí tem lá, venda. Aí a pessoa vai lá, eu quero aqui. Só que você vai atingir o mínimo de pessoas possível com o maior custo possível. Sendo que você poderia trabalhar, não, vamos pegar alcance, depois eu quero pessoas que clicam no meu conteúdo, depois eu quero pessoas que engajam com o meu conteúdo, depois eu quero pessoas que compram. Pronto, aí você vai, uma semana eu falo outra semana com outro, outra semana com outro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, às vezes, não é o momento de fazer um patrocinado. Então, tudo isso conta. Então, é muito importante o funil. A etapa do funil é fundamental. São conteúdos diferentes para cada etapa desse relacionamento com o cliente, né? Porque o funil descreve esse relacionamento com o cliente, né? Em que estágio da relação a gente está e que tipo de conteúdo a gente deve colocar lá, né? Pessoal, vamos... Josemar, pois não. Só para
desculpa, mas olha, você contou um negócio mais cedo, que o conteúdo é tão importante, que o funil é super importante, mas se o conteúdo for muito bom, ele pula a etapa do funil. Sim, sim. A pessoa já vai direto no teu site, não sei o que, e já fala, eu quero isso. Então, o conteúdo é hoje 70% Verdade. do marketing digital, vamos dizer assim. Ele pode são ferramentas de otimização e tudo mais. Ele pode acelerar muito, né, as etapas aqui, jogar a pessoa direto lá dentro de uma landing page e tal. Gente, tem muitos conteúdos aqui que eu gostaria ainda de tratar com esse casal maravilhoso aqui que estão nos dando essa aula aqui fantástica, né? Pessoas que trazem na prática, no dia a dia, que fazem isso no seu dia a dia, né? Com muita autoridade. Mas daqui a pouco a gente vai encerrar e eu queria perguntar mais uma vez se alguém aí tem alguma pergunta aí para fazer, quer colocar alguma questão. A turma está encabulada aqui, a turma está tímida. Beleza, então, bom, gente, nós teríamos, como eu disse, uma centena de assuntos ainda, né? Conversar um pouco sobre landing pages, sobre conteúdos e tal. Mas vamos ficando para uma próxima, né? A gente está com 1h30 aqui de palestra. Eu quero agradecer demais. Antes de eu encerrar, eu gostaria que vocês, Alexandra e Pedro, eu fui guiando aqui os assuntos, mas alguma coisa que vocês querem que gostariam de falar que eu não abordei, ou alguma dica que vocês querem deixar, ou uma sugestão para se falar num próximo momento. Suas últimas palavras aqui. Últimas palavras na live. Realmente agradecer essa oportunidade, aqui falando para vocês um pouquinho de como é o nosso dia a dia, tirando algumas dúvidas. E eu também eu preparei um breve material para vocês, que eu vou deixar o link aqui no chat e vou disponibilizar daqui, quando acabar essa aula, mais 5 minutinhos eu já vou disponibilizar esse material para vocês baixarem, darem uma olhadinha, enfim. Mas falando de planejamento, de como fazer, passo a passo, para vocês terem e usarem nos negócios de vocês, enfim. Tá? Eu vou deixar o link aqui, e aí vocês podem, inclusive, entrar no Instagram da Nuvem para clicar no link lá da bio e baixar. E seguir também. E claro, já vou gerar um tráfego, né, para o Instagram da Nuvem, levar vocês para lá. Show! É isso aí. Agradeço demais, Alexandre, esse cuidado aí de trazer esse material. Vamos lá, pessoal, visitar, tá bom? O Instagram da Alexandra, aí, da Nuvem Conteúdo Criativo. Eu estou gravando aqui essa aula e vou disponibilizar ela no meu canal do YouTube, tá? E aí eu vou colocar o teu Instagram lá, divulgar lá também, tá? A adesão da turma hoje foi bem menor, assim, mas eu meio que já esperava, porque sempre essas coisas com horário marcado para um público restrito, às vezes sempre dá menor do que a gente imagina, né? Mas esse vídeo deve ser visto aí por bem mais pessoas, tá? Meus queridos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? Pelos grandes ensinamentos que trouxeram para nós aqui hoje. Valiosíssimo conversar com vocês, tá? Então, gente, que Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe a todos os que estão nessa aula agora, e a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Boa noite, e amanhã estarei enviando o e-mail com a sequência do nosso curso, com os conteúdos e também com o material de Alexandra aqui. O material não, eu vou compartilhar o link do seu Instagram, que a gente tem que gerar tráfego para vocês.
Valeu, gente. Um abração, boa noite, Deus abençoe a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. E precisando, estamos à disposição. Tá? Conta com a gente. Muito obrigado. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.